entender o que que é essa análise de dados na prática. Quais são as pistas deixadas por esses dados? Que perguntas que eu posso fazer com e esses dados podem me responder? Dado não mente, mas a gente tem que perguntar as perguntas certas que a gente vai ter as respostas ali. A gente não pode bater, que é muito o que se faz quando a gente está falando em fake news, praticamente socar o dado para ele entregar aquela resposta que eu quero, que eu preciso. Mas eu posso fazer perguntas certas e direcionar. E aí vem toda essa questão de ética que envolve a análise de dados. O código ele vai ser a ferramenta para a gente chegar a essas respostas. A gente está falando de um momento que codificar está ficando cada vez mais, e aí a galera vai me odiar, ficando cada vez mais fácil. Porque eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a codificar. Então, essa linguagem, essas ferramentas, elas não são a parte mais importante. Saber essas coisas e usar elas de forma adequada é a parte mais importante. Vocês provavelmente viram isso fazendo os projetos de vocês, principalmente quem estava codando com auxílio de alguma rede de recomendação, que na IDE é completa, ou no Google Colab também completa. Então, o codar não é a coisa mais importante. E pode até parecer contraditório com uma professora que está dando um curso de Python, mas é que desde sempre eu acho que a computação, a programação, ela é só uma ferramenta. O papel de uma professora, de um professor, de quem ensina programação, é fazer com que a gente tenha pensamento crítico. Então, entender os dados, fazer essa análise de perguntas corretas, entender que o código é só uma ferramenta para a gente chegar às respostas. E aí, quando a gente fala em análise de dados, não é só sobre sair fazendo gráficos maravilhosos e lindos, porque é muito fácil fazer esses gráficos quando a gente está usando o código, a programação. Então, eu quero que vocês tenham em mente o que que é o curso da gente. É fazer essa análise de dados usando o Python de forma inteligente. Em outras palavras, simplificando, é sobre tomar decisões baseadas em dados. E aí é onde entra, que eu acho que é muito interessante, estava até lendo agora, antes de entrar em aula, alguns artigos, falando justamente como a gente pode usar isso em diversas profissões. Então, a galera do marketing, tomada de decisão financeira, algumas tomadas de decisão relacionadas ao meio ambiente, tomadas de decisão, todos esses exemplos que eu dei anteriormente das aplicações, independente se você é dev ou não, você pode fazer essa tomada de decisões baseadas em dados e a gente tem que jogar muito limpo e ser bem realista. Pode ser até o caminho para uma promoção, dependendo de onde que a gente está. Então, pensem nessas ferramentas e ao longo das aulas sempre fique ali com uma mini Débora, uma mini Gabi ali no cérebro, tentando fazer links com os dados que vocês usam no dia a dia, na profissão de vocês, ou em produtos que vocês queiram, ou enfim, se vocês querem mudar de carreira, para onde vocês querem, como vocês podem usar esses dados para fazer essas tomadas de decisão. Dito isso, a gente entra no que a gente chama do fluxo de análise de dados. E a gente pode aplicar Python em todas essas etapas, desde a inicial até a final. Então, a gente primeiro define o problema, e aí definir o problema, obviamente, não entra a programação, mas entra o que eu acho que vem da parte inicial dessa nossa jornada, que é o pensamento crítico. Vem lá de Python 1. Então, entender qual é o problema que a gente está querendo resolver de forma clara. O que que eu tenho? Quais são os dados? Depois disso, eu vou entender como esses dados já foram coletados, se eu já tenho uma base de dados. E aqui a gente pode, quando a gente está estudando análise de dados, existem bases já disponíveis na internet. Então, tem várias bases de dados. Eu posso gerar a base de dados, como eu gerei a de vocês, usando inteligência artificial. Mas existem, e esses dados todos, são, na grande maioria, dados
mocados, não são dados reais. Então, eles vêm limpos, esses dados não vêm com erro de digitação, não vem quando é um dado aberto, não vem, por exemplo, país, Brasil, com B maiúsculo, com B minúsculo, com Z. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nessa coleta de dados. E aí entra como o Python pode me ajudar. Depois desses dados coletados, de eu entender quais são esses dados que eu tenho, eu posso fazer a limpeza dos meus dados. Entender aonde que está nulo, porque se eu tenho 200 linhas de um valor de produtos vendidos, quantidade de produtos vendidos, e eu tenho muito nulo, esse valor nulo, ele já está me dizendo alguma coisa, é importante manter. Ou, para calcular uma média, eu posso tirar essas linhas nulas, porque elas não, porque se elas ficarem ali, elas vão influenciar a minha média. Então, entender como esses dados estão, o problema, e que dados são esses que eu tenho, faz parte também. E a gente pode utilizar o Python para fazer toda essa limpeza de dados e a gente vai passar por isso. Depois entra a parte de explorar e fazer análise. E aí entra dados estatísticos, média, mediana, variância, covariância. E tudo isso a gente pode fazer com bibliotecas do Python. Gráficos de barra, gráficos de tendência, posso fazer com biblioteca do Python. Tudo isso eu estou falando ainda na parte de análise de dados. Eu posso também fazer predição desses dados, que aí entra a parte de machine learning. Então, a parte de análise de dados com Python, ela é também um preparatório se vocês quiserem ir para machine learning, porque a machine learning ela faz uso de dados. E se eu não tenho conhecimento prévio de como esses dados foram adquiridos, como limpá-los, até mesmo para pedir para alguém que está trabalhando junto fazer, eu vou ter dificuldade em treinar as minhas machine learning para me dar uma predição correta. Interpretar os resultados, então eu exploro e depois eu interpreto os resultados. Então aqui entra a parte de análise crítica. Não tem muito Python nisso, mas no sentido de codificação. Mas eu posso usar o Python para me ajudar nessas interpretações e comunicar e fazer conclusões. Então esse aqui é o fluxo completo da análise de dados. A gente aqui neste curso, cadê meu mouse? A gente fica muito focado nisso daqui. Isso aqui é basicamente o que a gente vê. Mas eu não deixo de fazer essa parte e essa parte. Porque para mim isso daqui vem muito do que para mim computação é, que é ter o pensamento crítico com os dados que a gente tem. Para mim não adianta fazer só isso daqui. Isso aqui é importante para quem quer ser analista de dados, mas a gente tem que aprender a juntar todas essas etapas. Eu fico parecendo tia zoando com o sobrinho, tipo assim, eu sei que tu tá errado. Só para vocês entenderem um pouco mais, imagina só aqui, ó. A gente está trabalhando com a base de dados de venda e a gente quer entender por que as vendas caíram no último trimestre. Então, perguntas que eu posso fazer para tentar entender em qual região, em qual período específico, tinha algum produto específico? Todas essas questões aqui são antes da gente codificar. Então, eu pego a minha base de dados, vou entender o que ela tem, quant- perdão, quantas linhas, quantos dados, quantas colunas. Depois disso, eu faço esse questionamento porque eu tenho que estabelecer o que que eu quero perguntar com Python para minha base de dados. Se eu não sei o que perguntar, é aquela história, né? Tipo, se a gente não sabe onde chegar, qualquer coisa que chegar no meio do caminho é válido. E pior ainda, eu posso fazer perguntas e tirar conclusões sem sentido algum. Eu posso até não ver erros na minha base de dados. Por exemplo, eu tenho uma base de dados que tem ali quantidade de produtos vendidos, tem um número negativo. Será que aquilo foi erro de digitação ou o quê?
ficou faltando entregar produtos do mês anterior, por isso que ele entrou negativo nesse mês. Então, ter clareza nesses questionamentos é extremamente importante. Outro exemplo, por mudança de preço. Os clientes estão reclamando mais ultimamente. Que perguntas que a gente pode ter tempo de resposta? Então, entender a base também é entender, fazer esses questionamentos e ter esse pensamento crítico. Tudo isso daqui a gente consegue responder com o Python, mas eu só vou conseguir usar os comandos certos com o Python se eu entender o que, que eu quero perguntar para a minha base de dados. Fazer esses conceitos importantes aqui. Primeiro com o slide, depois eu vou para o Google Colab, que a gente vai programar junto. Então, basicão, variável, aquela etiqueta lá que a gente coloca valores dentro e dá um nome, inteiro, string, booleano, toda essa parte, disso a gente precisa. A gente vai precisar também das listas, que são as prateleiras ordenadas de caixa. Cada item tem uma posição que é o meu índice. Então, aqui a gente tem a lista medidas, com três valores. Começando na posição zero, a gente tem 2,3, 2,8, 3,1. Colchete para abrir e fechar. Aí eu posso pegar valor máximo, valor mínimo, percorrer com for, tudo que a gente já viu e a gente vai exercitar isso aqui hoje, tá, gurias? Não precisam ficar, meu Deus, eu não lembro direito como é que faz essas coisas. A gente vai ter um notebook que eu vou codar com vocês e depois um exercício para vocês fazerem. Dicionário, que é aquela gaveta com divisórias bem parecido com lista, só que isso daqui, a chave também vai ter um valor. Então, ó, aqui eu tenho o dicionário registro, aqui eu vou passar, mas eu vou, mesmo que vocês não lembram, não viram, a gente vai ver isso no exemplo prático daqui a pouco. Então, aqui eu tenho o dicionário registro, e aí vai ter uma gaveta nomeada país, cujo valor é Brasil. Vou ter uma gaveta nomeada ano, cujo valor é 2023. Então, a gente pode acessar aqui o dicionário, ao invés de acessar por índice numérico,